pessoal do auladê.com.br, mais uma aulinha de química hoje. Então a gente vai falar dos hidrocarbonetos ramificados, tá? Já deixei nosso quadro aqui semi-preparado. Você que entrou aqui, olhou, deve ter pensado, minha nossa, quanta informação, mas assim, ó, o que eu quis colocar aqui em cima são as principais ramificações, dividido pelo número de carbonos que elas têm. Já vou explicar melhor a respeito disso, e aqui a parte assim, ó, de como se chegar ao nome desses compostos ramificados, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é um composto ramificado? O composto ramificado é aquele que tem a sua cadeia carbônica e lá pelas tantas, em alguma posição dessa cadeia carbônica, vai ter algum carbono pendurado, certo? Pode ter dois carbonos pendurados, pode ter um carbono pendurado numa posição e outro carbono pendurado em outra, e aí cada caso é um caso, a gente vai ver isso ainda nessa aula. Só quero lembrar que essa aula é apenas de hidrocarbonetos, eu não vou falar de outras funções orgânicas, eu vou falando de outras funções orgânicas aí nas próximas aulas, tá? Então assim, ó, vamos botar aqui um composto ramificado para a gente dar, digamos assim, uma olhada nele. Bom, fazendo aqui uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eu vou pendurar um carbono aqui, tá? O que eu estou percebendo? Eu tenho uma cadeia carbônica e um carbono pendurado. Aí é o seguinte, ó, quando você percebe que tem um carbono pendurado, você pode determinar o nome dessa ramificação. O que seria o nome dessa ramificação? Depende do quê? Depende de quantos carbonos estão aqui pendurados. Aqui eu deixei um resuminho das principais ramificações. Seria, digamos aqui, ó, se for um carbono pendurado apenas, é met. Toda ramificação tem terminação il. Então é metil, tanto é que todos os nomes aqui, ó, tem terminação il. Etil, propil, isopropil, isso vai variando com o número de carbonos, tá? Acontece que quando chega assim, ó, por exemplo, 3 carbonos, eu posso ter os 3 carbonos pendurados, estando segurando pelo carbono da ponta, certo? Ou ainda posso ter 3 carbonos pendurados segurando pelo carbono do meio, e aí dá margem para esses nomes diferentes. Propil é um caso, isopropil é outro. Aí quando nós temos ramificações com 4 carbonos, aí aparecem 4 casos diferentes, certo? Então vamos aí agora, digamos, chegar ao nome do composto, tá? Essas duas primeiras informações que eu coloquei aqui é uma dica, digamos assim, é uma maneira mais fácil de tu chegar ao nome e evitar erros, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a cadeia principal. O que seria uma cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que a cadeia tiver. O que eu estou querendo dizer? Bom, eu teria essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma sequência. Eu também poderia ter essa, ó, 1, 2, 3, 4. Ou ainda 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a cadeia principal? É a maior, portanto, a cadeia principal é essa daqui, ó. Então eu percebo que esse carbono é um carbono ramificado porque ele não faz parte da cadeia principal. Qual seria o nome da cadeia principal? Se ela é de 6 carbonos, o nome dela começa com X, certo? Se ela só tem ligações simples entre os carbonos, seria an, e como ela é um hidrocarboneto, hexano. Então essa cadeia aqui é a cadeia do hexano, que se eu fosse fazer uma estrutura de linha, seria essa daqui, coisa que a gente já abordou na aula anterior. Então nós temos aqui a cadeia do hexano e temos uma ramificação. Exatamente nesse carbono aqui, que seria esse, que é o terceiro aqui da esquerda para a direita, nós temos um carbono pendurado. Coloquei aqui para baixo porque é o sentido que aponta o vértice. Agora, né, esse composto e esse daqui são a mesma coisa. Então o que eu percebo? Eu tenho uma ramificação no composto. Qual é o nome dessa ramificação? Bom, eu olho, é de um carbono, ramificação de um carbono só tem de um tipo, é metil. Beleza. Então assim, ó, eu tenho aqui um metil. A leitura que se faz é o seguinte: eu tenho uma cadeia principal de 6 carbonos e nessa cadeia principal eu tenho uma ramificação do tipo metil. Tranquilo? Agora o seguinte, ó, vocês vão ter que concordar comigo, isso daqui, ó, poderia muito bem ser assim, por exemplo, ó. Também é um hexano, também tem a ramificação metil. Acontece que esse composto e esse composto aqui são diferentes, eles não são iguais, tá? Então eu tenho que ter algum mecanismo no nome do composto que vai diferenciar com a ramificação metil nessa posição, com a ramificação metil
nessa posição aqui. Se é só para cima ou para baixo, a diferença isso não interfere em nada, mas veja que eu mudei. Estava a ramificação do terceiro carbono e agora eu botei no segundo. E esses dois compostos são diferentes. Então é por isso que a gente precisa numerar a cadeia carbônica. Quando eu vou numerar a cadeia carbônica, essa cadeia carbônica que eu estou falando é a cadeia carbônica principal, são 6 carbonos aqui, teremos o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Agora, por onde inicia a numeração desse composto? Vai ser pelo lado mais próximo da ramificação. Se ele tivesse uma ligação dupla ou tripla, mais pra frente eu falo, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu percebo? O que ele tem de diferente aqui, esse composto? Ele tem a ramificação. Então é por lá que eu começo a numerar. Então aquele ali é o carbono número 1, esse é o 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então agora eu já sei onde que aquela ramificação metil está. Ela está no carbono 3. Então, na hora de colocar o nome IUPAC, que é o nome oficial do composto, a gente primeiro fala das ramificações e em segundo lugar falamos da cadeia principal, certo? E quando nós falamos das ramificações, eu estou dizendo que a gente tem que indicar onde elas estão e o nome delas. Nesse caso só tem uma ramificação, beleza, então eu digo que no carbono 3, que é a posição lá da cadeia principal, eu tenho a ramificação metil. Não tenho mais nenhuma ramificação para indicar a posição e o nome, tudo bem. Então agora eu falo da cadeia principal. Que cadeia principal é essa? É o hexano. Tá pronto o nome do composto, esse daqui, ó, 3-metilhexano, certo? Esse hífen que está aqui, esse hífen aqui, como é que eu posso dizer, ele é facultativo, ele pode ou não estar ali. Então, digamos assim, numa questão de um vestibular ou própria questão do Enem, pode estar assim, ó. Foi suprimido aqui no caso o H do X por uma questão de regras da língua portuguesa, tá? Mas esse nome aqui é o mesmo nome que esse, 3-metilhexano, está mostrando que tem um metil no carbono 3 na cadeia do hexano. Tranquilo? Vamos abordar mais exemplos aí porque temos algumas coisas a serem consideradas, tá? Então assim, ó, digamos, vamos pegar aqui uma estrutura de linha. Eu vou ter isso daqui e isso daqui. Bom, o que seria a cadeia principal aqui? A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos, tudo bem. Vamos ver qual que eu consigo maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, o que eu percebi foi que a maior sequência de carbonos está aqui, certo? É a cadeia horizontal mesmo. Eu tenho um carbono pendurado aqui e aqui embaixo eu tenho mais 2 carbonos pendurados, certo? Vamos primeiro aqui dar o nome dessa cadeia principal. Se ela é uma cadeia principal que só tem ligações simples, né? No caso aqui não tem dupla nem tripla, ela é de 8 carbonos, então o nome dela é oct. Só ligações simples, an. Hidrocarboneto, O. Então é o octano. Nessa cadeia do octano tem uma ramificação de um carbono e outra ramificação de 2 carbonos. Tudo bem, vamos ver agora o que seria, quais seriam os nomes. Bom, toda ramificação termina com il. Termina com il. Se é de um carbono, o prefixo é met. Se é de 2 carbonos, o prefixo é et. Então é... Uia! Tem um metil e tem um etil aqui, tranquilo? Então é o seguinte, ó. Agora, como a gente vai ter que indicar a posição tanto do metil quanto do etil, nós temos que numerar a cadeia carbônica. Aí, né, o que eu vou raciocinar? Será que eu começo pela esquerda ou pela direita? Começarei pela direita, que é o lado mais próximo das ramificações. Então, 5, 6, 7, 8, certo? Então aqui nós temos um alcano, né, porque só tem ligações simples aqui durante toda a estrutura. Então nós temos esse alcano ramificado e eu tenho uma ramificação metil no carbono 3 e uma ramificação etil no carbono 4. Tudo bem, agora quando for falar da nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC, o que eu observo? Eu primeiro falo das ramificações. Quando eu tenho mais de uma ramificação, eu posso ter mais de uma ramificação, digamos 2 ramificações, que nem esse caso aqui, mas eu poderia ter 2 ramificações iguais. Aí eu usaria os prefixos di, tri, tetra para acumular as posições e os nomes dela, mas não é o caso. Aqui eu tenho mais de uma ramificação e elas são diferentes. Então,
Qual é o critério que eu utilizo para, digamos, escrever o nome do composto? Eu vou falando em ordem alfabética pelo nome das ramificações. Então, essa ramificação começa com M, essa começa com E, então eu vou falar primeiro do etil, por questão de ordem alfabética. Mesmo ele estando num carbono mais longe, no caso assim, no carbono 4, não interessa, você fala do etil, porque é pela ordem alfabética do nome da ramificação. Então eu inicio esse nome falando 4-etil, certo? E esse 4-etil só estou falando dele primeiro por causa da ordem alfabética. Depois eu vou falar lá daquele metil que ele está no 3. Então, ó, 3-metil. Sempre que tiver um número e uma letra, eles devem estar separados por um hífen, tá? Então, 4-etil, aí vou escrever o 3, então ele vai ficar entre dois hífens, 3-metil. Já falei o nome das ramificações, coloco o nome da cadeia principal. Tá aqui. Octano. Certo? 4-etil, 3-metil, octano. Tranquilo? Se por um acaso, né? Vamos ver aqui, ó. Vou modificar aqui o composto. Se por um acaso ele fosse assim, ó. No carbono 3, um metil. No carbono 4, mais uma vez, metil. Obviamente não seria esse nome, certo? Mas aí o que eu quero, onde eu quero chegar? Aqui agora eu tenho o caso das ramificações iguais, então eu uso esses prefixos di, tri, tetra. Por que eu tenho que usar esses prefixos di, tri, tetra? Porque, digamos assim, ó, não haveria necessidade de eu descrever o nome da seguinte maneira: 3-metil, 4-metil, octano, certo? A gente vai dizer que no 3 e no 4 nós temos duas vezes a mesma coisa. Então, no 3 e no 4 eu tenho duas vezes o metil. Então, 3,4 de metil, e aí depois eu ponho o nome da cadeia principal, octano. Certo? Se por um acaso eu tivesse mais um metil, digamos, vamos botar aqui, ó, no 2, por exemplo, mais um metil, aí eu teria que dizer 2, 3, 4, aí não seria di, porque di significa a repetição de duas vezes. Eu diria trimetil, tá? 2, 3, 4, trimetil octano. Lembrando que esse hífen aqui ele é facultativo, poderia ser tudo junto, 2, 3, 4, trimetiloctano, tudo junto, certo? Mas não é o caso, que eu estou colocando o hífen, que é pra gente saber diferenciar bem uma coisa da outra. Tranquilo? Vamos falar então de alcenos e alcinos ramificados. Bom, quando eu tenho um alceno, seria um hidrocarboneto de cadeia aberta com uma ligação dupla, seria esse caso aqui, ó. Por exemplo, aqui é um alceno. Tá? Até vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer com uma estrutura de carbonos que eu acho que fica melhor para a gente enxergar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui uma ligação dupla e aqui eu vou botar uma ramificação. Certo? Então é o seguinte, ó. Agora aqui eu tenho um alceno. No caso de ter um alceno, essa ligação dupla, ela obrigatoriamente deve fazer parte da cadeia carbônica principal, certo? Então, a cadeia principal vai ter alguma certa quantidade de carbonos, desde que essa ligação dupla, no caso esses dois carbonos, façam parte da cadeia principal. Tudo bem, vamos ver então o que seria a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Se deu empate é porque não faz diferença, então tranquilos, vamos ficar aqui com a cadeia principal. Bom, eu tenho essa ramificação aqui, que é uma ramificação de um carbono é metil. Beleza. Vamos botar o nome da cadeia principal. Bom, para botar o nome da cadeia principal eu preciso numerar. Aí que tá. Por onde será que eu numero? Pelo lado mais próximo da ligação dupla ou pelo lado mais próximo da ramificação? É só tu pensar no seguinte, ó. Já que esse composto é um alceno, o que faz com que ele seja um alceno? É a ramificação ou a ligação dupla? É a ligação dupla. Se ele é um alceno, é por causa da ligação dupla. Então, a ligação dupla é o ponto mais importante dessa estrutura. Por lá que devemos numerar o composto. Certo? No caso dos alcanos, que era o que eu tinha feito até então,
não tinha nenhuma ligação dupla ou tripla na cadeia principal, então eu só numerava pelo lado mais próximo da ramificação. Nesse caso aqui, a ligação dupla é o ponto mais importante da estrutura, então é por ela que eu começo a numerar. Então, esse composto que está dentro do retângulo aqui, essa cadeia principal, ela é de 5 carbonos, e entre o 1 e o 2 eu tenho uma ligação dupla. E eu coloco o O para dizer que é um hidrocarboneto, ou seja, é o pente 1-eno que está aqui. Agora, nesse pente 1-eno tem a ramificação metil. Então, a gente agora vai colocar o nome oficial falando primeiro da ramificação, depois da cadeia principal. A ramificação está no carbono 4, 4-metil. Certo? Não tem mais nenhuma ramificação, então eu posso colocar agora o nome da cadeia principal. Certo? Tá lá, 4-metil, pente, 1-eno. Então o que eu quis lembrar aqui é que se o composto tem saturação, tem uma dupla ou tem uma ligação tripla, tem que iniciar pela extremidade mais próxima daquela dupla ou tripla. Bom, se isso daqui fosse por um acaso uma ligação tripla, iria mudar aqui de eno, passaria para ino e ia mudar aqui o nome, certo? Só no finalzinho, afinal de contas é essa parte aqui que indica o tipo de ligação. Estava ali escrito em, porque era uma ligação dupla, agora está escrito in, porque é uma ligação tripla. Tranquilo? E o O aqui serve para dizer que ele é um composto do tipo dos hidrocarbonetos, tá? Falando de ciclos, tá? Vamos pensar assim em ciclo alcano. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o ciclo hexano. Certo? Não tem ramificação ainda, mas vai ter. Vou botar aqui, ó, uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. 2 vezes o metil. Bom, a cadeia principal desse ciclo é o próprio ciclo, certo? Seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam esses carbonos aqui. Esses 6 carbonos são o ciclo. Eu tenho aqui uma ramificação metil, outra aqui metil também. Agora eu pergunto para ti, onde será que eu vou iniciar a numeração de um ciclo se ele não tem extremidades? Tu vai numerar essa cadeia carbônica de maneira que as ramificações tenham os menores números possíveis, ou seja, né, eu quero que essa cadeia carbônica aqui, na hora que eu for escrever o nome ali das ramificações e dessa cadeia principal, eu quero que as ramificações tenham as menores posições possíveis. Então eu vou dizer que aqui é o carbono 1, 2 e 3, então eu vou dizer que tem ramificação no 1 e no 3. Qualquer outra possibilidade que eu tentar vai ficar com números maiores, por exemplo, ó, 1 aqui, 2, 3, 4 e 5, daí ficaria 1 e 5 ao invés de 1 e 3. Então 1 e 3 seriam os menores números, eu digo que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Então eu digo que no 1 e no 3 eu tenho 2 vezes o metil, tudo isso pendurado na cadeia do ciclo hexano. Certo? Se por um acaso for um ciclo alceno, aí a coisa muda um pouquinho de figura, porque o fato de existir ali uma ligação dupla, no caso, muda as prioridades de numeração. Por exemplo, aqui eu vou botar uma ligação dupla nessa posição. Então já não é mais um ciclo hexano a cadeia principal, é um ciclo hexeno. Então, na hora que eu for colocar os números, eu tenho que pensar da seguinte maneira: inicio a numeração pelos carbonos que fazem a ligação dupla e darei os menores números para os carbonos que estão para as posições das ramificações. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu disser que aqui é o carbono 1 e 2 e continuar a numeração, quais seriam os carbonos ramificados? Vamos ver aqui, ó, as posições das ramificações. Aqui é 1, 2, seria no 3, 4, no 5. Seria 3 e 5. Se eu fizer o contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficaria 4 e 6. Na verdade aqui fica mais perto, ó, fica aqui no 3 e no 5. Então eu vou dizer 3, 5, dimetil, certo? Traço, ciclohexeno. Tranquilo?
quando eu iniciei a aula eu falei assim, ó, tem um monte de regrinhas e tudo mais, mas o interessante é a gente aprender a moral da história. Aí é que tá, certo? Se você, digamos assim, consegue entender as estruturas, por exemplo assim, ó, do fato de haver uma ligação dupla que torna, né, essa parte do composto mais importante do que as ramificações, isso te ajuda na hora de decidir por onde que eu vou começar a numerar, que prioridade que eu vou dar para qual lado do composto, certo? Então é bom a gente entender dessa maneira e não aquela decoreba assim, louca e desgarrada de quando tem ligação simples eu conto por tal lado, quando tem ligação dupla eu conto por outro lado. Isso daí não tem moral e você não vai lembrar de tudo isso no vestibular, que a gente tem muitas outras coisas para lembrar, certo? Um último caso aqui, tá, que costuma aparecer bastante, seria as posições orto, meta e para quando tem o benzeno, certo? Pensa o seguinte, ó, o benzeno, que é aquele ciclo de 6 carbonos que é ramificado, se ele tiver duas substituições, duas ramificações, eu vou falar, aqui estou falando de ramificações, mas pode não ser ramificações, eu falo isso em outras aulas, tá? Se ele tiver duas ramificações, conforme a distância que tem entre elas, é que tu vai dizer orto, meta, para. Vamos pensar no seguinte, ó. Digamos que eu tenha uma ramificação metil aqui. Tudo bem, esse aqui seria simplesmente metilbenzeno. Nem precisaria numerar, porque todos os carbonos do benzeno são iguais, então não faz diferença. Então, esse daqui seria o metilbenzeno ou também tolueno. Tudo bem. Mas eu penso o seguinte, se eu tiver mais uma ramificação, tipo assim, ó. Isso daqui é dimetil, certo? Seria dimetilbenzeno. Mas eu também poderia ter dimetilbenzeno, né, mantendo aquela lá, eu também poderia ter assim, ó. Eu ainda também poderia ter ainda desta maneira aqui. Ou seja, é uma comparação entre as posições. Quando está um do lado do outro, ou seja, um do lado do orto, a gente fala ortodimetil. Esse O aqui significa orto, certo? Quando tem um espacinho entre eles, que seria a posição tipo 1, 3, quando esse é 1, 3, nós chamamos de M, que é, esse M significa meta. Então é metadimetilbenzeno. Certo? Quando é um de cada lado, um lá em cima e outro lá embaixo, é o P, que é, esse P significa para. É para dimetilbenzeno. Certo? Isso daqui costuma aparecer bastante nos vestibulares, essa nomenclatura orto, meta, para, certo? E se você lembrar, tem uma dica aqui, ó, pra gente lembrar. Tá lá o benzeno, certo? Com algum substituinte aqui. Lembra o seguinte, ó. Orelha, mão e pé. Para, meta, orto, certo? Para lembrar da comparação de posições. Se tem um substituinte lá em cima e um aqui, é orto, né? Na orelha, que é o ponto mais alto do corpo humano, no caso, comparando entre mão e pé, né? Orelha, a mão seria o M de meta e o P seria o P do pé, né? Seria o P do par, certo? Existem outros tantos casos, assim, mais assim até no âmbito das exceções, outras ramificações, toluil, benzil, ortofenil. Bom, ortofenil nem existe, mas o fenil, a gente sabe que assim, ó, não dá para abordar tudo de uma vez só, certo? Qualquer coisa você poste aí uma dúvida aqui no comentário, que eu vou lá e tento responder para ti. Se for o caso, a dúvida for muito grande, eu faço um outro vídeo aí para responder as dúvidas do pessoal, certo? Fica aí o agradecimento. Não esqueçam de clicar ali no curtir, compartilhar no Facebook, mostrar para os colegas, certo? Grande abraço, até a próxima!